Oi, tudo bem contigo? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer esse cachecol super estiloso, super quentinho. Olhando assim, até parece que ele é difícil de fazer, mas eu juro que ele é muito fácil. E a parte mais legal é que tu pode fazer ele com qualquer fio e qualquer agulha. Ou seja, tu não precisa se apegar aos materiais que eu utilizei aqui, mas sim utilizar os materiais que tu já tem, ou então o material que tu já encontra com facilidade aí na tua cidade. Como esse fio que eu usei aqui era um fio mais fininho, eu usei o fio duplo, e você pode fazer isso com qualquer outro fio também, se for um fio mais fino. Mas se for um fio mais grosso, você só sai tricotando com ele simples mesmo, que também vai dar um resultado super legal. Essa peça aqui tu pode fazer pra ti mesmo, pra usar e arrasar, assim como eu tô usando a minha. Mas é uma ideia também super legal pra presente. Afinal, tu pode fazer essa peça tanto feminina quanto masculina, usando qualquer cor que tu preferir, então tu pode personalizar ela e fazer do jeitinho que tu achar que vai ficar mais legal. E tudo que a gente vai precisar é só agulha e novelo, então bora tricotar, vem! Pra fazer esse cachecol eu vou utilizar esse fio, que é muito levinho e muito macio. Ele chama Catena Giglio, da marca Lana Fio. Ele é um fio produzido na Itália, mas vocês conseguem encontrar ali no Brasil, tem algumas lojas que importam. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, onde é que vocês podem comprar ele, se vocês quiserem utilizar o mesmo fio. Mas vocês podem fazer com qualquer fio que vocês tiverem e também com qualquer agulha. Eu vou utilizar o fio duplo porque eu quero um cachecol volumoso, mas dependendo do seu fio, tá tudo bem você usar um fio também. Lembrando que quanto mais fino o nosso fio, mais tempo a gente leva pra tecer, mais pontos a gente precisa pro nosso cachecol ficar pronto. Quanto mais grosso o nosso fio, mais rápido o resultado e menos pontos a gente precisa. Então, levando isso em conta, tu decide como é que tu quer fazer o teu. Eu vou utilizar fio duplo e agulha de 15 milímetros. Se você não tiver de 15, pode usar agulha um pouco mais fina, um pouco mais grossa, tá tudo bem. Eu sei que a agulha de 15 milímetros nem sempre é fácil de encontrar por aí, apesar de que agora tá ficando cada vez mais fácil, mais comum. A nível de curiosidade, a composição desse fio, ele tem 61% de lã, 13% de seda, 13% de algodão e 13% de poliamida. Ou seja, é um fio muito chique. Eu ganhei ele de presente da Dunit, que é a loja que eu vou deixar pra vocês no box de informações. O novelinho vem 50 gramas e 225 metros. E aí a gente vai montar 30 pontos na nossa agulha. E como eu já falei pra vocês, então eu vou utilizar fio duplo, ó. Tem 2 fios aqui e eu vou usar eles juntos como se fosse um. Sempre que você tiver uma lã que não é tão grossa quanto você gostaria, você pode fazer isso. Então vamos lá, vou montar 30 pontos na minha agulha. Esse fio, ele tem uma certa elasticidade. Ele não tem elastano na composição, mas mesmo assim ele cede bastante. Então se você utilizar ele, cuida pra não apertar muito teus pontos, porque aí vai ficar repuxado a borda do teu cachecol. Faz ele bem soltinho, ó, não usa a tensão dele. Deixa o fio relaxado na tua agulha. Prontinho, 30 pontos montados na minha agulha e agora eu vou começar a tricotar. As 2 primeiras carreiras eu vou fazer em cordões de tricô. O que é o cordão de tricô? É quando você faz o mesmo ponto sempre para o mesmo lado. Se você acha mais fácil fazer tricô, pode fazer tricô. Eu particularmente prefiro fazer ponto meia, então por conta disso eu vou fazer 2 carreiras em ponto meia. Terminei de fazer minha primeira carreira em ponto meia, eu vou começar mais uma do mesmo jeito. No começo do vídeo eu falei pra vocês que eu ia fazer 2 carreiras, né, em cordões de tricô, mas eu me empolguei e fiz 5 carreiras. Então temos aqui 5 carreiras em cordões de tricô e a gente poderia continuar só com esse ponto que eu já acho que fica maravilhoso. Mas eu quero ensinar pra vocês um efeito diferente que a gente pode colocar nesse cachecol. Então eu vou fazer uma repetição, 5 carreiras de cordões de tricô e uma carreira de ponto fantasia que eu vou ensinar pra vocês agora. Então vamos aprender como fazer essa carreira que a gente vai intercalar entre essas carreiras de cordões de tricô. Eu vou pegar e vou fazer um pontinho em meia, que vai ser meu pontinho de borda. Sempre vai ter um ponto sozinho antes de começar a fazer o ponto fantasia. E aqui a gente vai fazer assim, ó, 2 pontos juntos. Então eu vou pegar esses 2 pontos aqui, no sentido que a gente tem que pegar certinho aqui do ponto pra tricotar, e vou fazer um ponto meia.
Só que eu não quero que meus pontos da agulha diminuam, porque a gente precisa fazer uma peça reta. Então o que eu faço? Eu dou uma laçada. Essa laçada, ó, o fio vem pela frente da minha agulha, tá? Aí eu coloquei de volta um ponto, já que eu peguei 2 juntos no anterior. Vamos pro próximo? A gente vai repetir de novo. 2 pontos juntos e uma laçada. Vem pro próximo. 2 pontos juntos. Opa! E uma laçada. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Uma laçada. 2 juntos. Uma laçada. 2 juntos. Uma laçada. 2 juntos. Uma laçada. Ó, tô chegando no final da carreira, eu tenho 3 pontos ainda aqui na minha agulha. Eu vou fazer 2 juntos, uma laçada e o último ponto eu tricoto sozinho. E aí agora eu vou repetir algumas carreiras em cordões de tricô, né, fazendo sempre ponto meia. E depois eu faço de novo essa carreira de 2 pontos juntos e uma laçada, 2 juntos e uma laçada. E agora eu vou fazer mais uma sequência de cordões de tricô e depois eu repito de novo essa carreira. Mais uma sequência em cordões de tricô e repito. E assim eu vou fazer por todo o meu cachecol. Quando a gente faz esse ponto, a gente precisa ter cuidado para não esquecer de colocar nenhuma laçada, porque senão a gente vai diminuir. Então se tu tiver em dúvida, dá uma contadinha se tu ainda tem 30 pontos na tua agulha. E toma cuidado na hora de contar, se tu estiver trabalhando com fio duplo, que cada 2 fios equivalem a 1 ponto, né? Então, ó, tenho 2 fios juntinhos que parecem 1. Isso aqui é 1 ponto. E assim a gente vai contando 1 por 1. Vou continuar aqui agora a fazer mais algumas carreiras em cordões de tricô. Vocês podem fazer contando exatamente 5 carreiras, repete o ponto, 5 carreiras, repete o ponto, ou vocês podem fazer em níveis diferentes. Faz uma sequência de tricô e de vez em quando aquele ponto, fazendo de uma forma menos certinha, mais irregular. Fica a teu critério. Olha só, fiz mais algumas carreiras fazendo aquele pontinho sempre pro mesmo lado, ou seja, sempre meia, que vai formando esse efeito aqui dos cordões de tricô. E aqui a gente consegue ver o efeito daquele outro ponto. Quando a gente faz 2 juntos e uma laçada, ele forma buraquinhos na nossa peça, tá vendo? E a minha intenção é fazer um cachecol repetindo algumas partes em cordões de tricô, que é mais fechadinho, e depois intercalar algumas carreiras desse aqui que vem 2 juntos e uma laçada que forma os buraquinhos. Eu vou fazer agora de novo mais uma carreira daquela ali com as laçadas. Então, sempre começo fazendo o meu primeiro ponto em meia, para depois começar a pegar 2 juntos e uma laçada. 2 juntos e uma laçada. 2 juntos. Opa! E uma laçada. Então, a parte mais importante aqui é cuidar para não esquecer de dar laçada, porque daí vocês vão reduzir os pontos de vocês. Então, sempre que terminar uma carreira, dá uma conferida se você fez todas as laçadas. Senão, é melhor voltar e fazer essa carreira de novo. Caso contrário, vocês vão chegar no final, vocês vão ter menos pontos do que começaram, e não é a nossa intenção aqui. Sempre que terminar essa carreira é um pontinho e meia, então a gente começa e termina com um ponto sozinho. E agora eu vou repetir várias e várias vezes a sequência até a gente chegar no tamanho que a gente quer nesse cachecol. Teci bastante e vim aqui mostrar pra vocês como é que tá ficando e também como que eu vou fazer pra emendar outro novelo, já que o que eu tava usando acabou. Eu tô impressionada com o rendimento desse fio, é a primeira vez que eu usei ele e deu mais de 1 metro de cachecol. Ou seja, se vocês quiserem parar por aqui, pode fazer só com 2 novelos e vocês já vão ter um cachecol bem gostoso. Mas eu quero enrolar no meu pescoço e que ainda sobre pontas compridas, então eu quero um cachecol de pelo menos 2 metros. Então eu vou continuar agora com mais 2 novelos. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou unir, emendar e continuar tricotando. Se você quiser fazer desse tamanho aqui, só com 2 novelos,
pula lá pro final que eu vou te ensinar como fazer o arremate e os acabamentos. Quando eu vou trocar de fio, na maioria das vezes, eu só deixo a pontinha pendurada e começo a tecer com outro fio. Porém, como esse cachecol ele tá com uma trama bem aberta, se a gente for prender a ponta do fio entre os pontos, tem uma chance grande de escapar. Por conta disso, eu vou abrir uma exceção e vou dar um nozinho para unir os meus fios. Então, tenho aqui, ó, fiz mais uma carreira e um dos fios acabou exatamente aqui nesse finalzinho da carreira e o outro tem um pouquinho mais. Vou pegar esse aqui que tá com um pouquinho mais de espaço para mostrar como é que eu faço esse nó para emendar os dois fios. É um nozinho que eu sempre brinco com as alunas, que é um nó que você aprende pra vida. Você pode usar no tricô, no crochê, no varal, aonde for preciso fazer um nó. Eu vou colocar as duas pontas de fio, o novelo que acabou e o novelo que vai começar agora, cada um para um lado, dessa forma. Aí, vou pegar um dos fios e vou passar por baixo do outro. Tanto faz qual deles. Eu tô fazendo o primeiro aqui do lado direito porque eu sou destra, acho mais fácil. E aí você vai dar um nozinho nesse fio. Então, aquele nó simples, sabe quando a gente vai amarrar o tênis, o primeiro nozinho que a gente dá, ó, é esse aqui. Aperta. Aí tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu tenho mais habilidade com o lado direito, eu vou inverter os meus fios e vou fazer assim, ó. Vou pegar esse aqui, a gente tem que amarrar ele com ele mesmo, tá? Eu tô pegando o mesmo fio pra amarrar, e esse aqui tá só passando por cima. Então, ó, quando eu dou esse nozinho, eu aperto e o outro fio ficou passando por dentro dele. Depois que a gente fez isso, a gente vai puxar os dois, deslizando o fio. Aperta mais um pouquinho para ter certeza que ele não vai ceder nem desmanchar. E aí, depois que a gente fez isso, a gente pode cortar o excesso. Esse é um nó que dificilmente ele vai desmanchar, porque quanto mais a gente puxa, mais ele aperta. E quando o fio é fino, esse nó até que fica discreto, então tá tudo bem. Nesse caso aqui, a gente dá um nozinho. E outra dica legal é vocês darem esse nó em diferentes pontos, né, do fio de vocês. Então, por exemplo, esse aqui, o meu nó vai ficar aqui, e esse aqui, o nó vai ficar lá em cima. Então, eles não vão ficar encontrados na nossa trama, vai ficar em pontos diferentes. Vou fazer isso e vou continuar tricotando. Depois eu volto pra mostrar como é que tá ficando, pra gente fazer os acabamentos finais. Gente, esse vídeo foi gravado em várias etapas, com vários dias de diferença, então se vocês repararem que a partir de agora eu tô com esmalte diferente, é porque realmente acho que faz mais ou menos 2 ou 3 semanas que eu gravei a primeira parte. Tá vendo o desafio que é gravar um vídeo desses pra vocês? Não é fácil, mas eu faço com todo o carinho do mundo. Então a única coisa que eu vou te pedir em troca é deixa uma curtida, deixa um like aqui nesse vídeo, pra ele chegar pra mais pessoas ainda. Oi gente, voltei e tá na hora da gente arrematar o nosso cachecol. Bom, eu teci mais ou menos 2 metros. Ó, ele tá bem longo. Então, quando vocês forem fazer, vai experimentando pra ver se tá no tamanho que você quer, se você quer ele mais curto. Só cuida pra não fazer muito longo, porque ele vai ceder, tá? O tricô, depois de pronto, ele sempre cede um pouco. Quanto mais aberta essa trama, maior a chance que ele tem de ceder mais. Ele sempre vai ceder um pouquinho. Quando as tramas são mais fechadas, ele vai ceder menos. Quando as tramas são mais abertas, ele vai ceder mais. Eu tô deduzindo que ele vai ceder pelo menos 20% do que eu já tricotei. Então, se eu fiz 2 metros, é bem provável que com o tempo ele chegue até 2,40 metros, porque isso aqui vai esticar. Eu tô chutando o tanto, tá? Não tô dizendo nada com muita precisão, porque eu realmente não tenho certeza do tanto que ele vai ceder. Mas considerem que vai ceder um pouquinho. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente chegou na parte onde a gente vai fazer o nosso arremate. Vocês podem arrematar tanto em ponto tricô quanto em ponto meia. Eu vou fazer em ponto meia porque já era o ponto que eu tava fazendo no meu cachecol. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é tricotar os 2 primeiros pontos em meia. Então, venho aqui, tricoto o primeiro e tricoto o segundo. Sempre que eu tiver 2 pontos na minha agulha da mão direita, eu vou pegar o primeiro ponto e jogar por cima do segundo. Então vai fazendo isso com cuidado. Na primeira vez que a gente faz é um desafio, é difícil, mas depois vai ficando mais fácil. Então eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro ponto, colocar ele na minha agulha da mão esquerda e puxar ele aqui por cima. Tá vendo que o meu indicador tá segurando pra esse pontinho não escapar? Ó. E aí derrubo. Fiquei só com 1. Aí eu vou tricotar mais 1 pra ter 2 de novo. E quando eu tenho 2, eu vou pegar o anterior e jogar por cima daquele outro. E faz isso bem soltinho, tá? Não faz muito apertado, porque senão o que vai acontecer é que a tua trama vai ficar muito justa nessa parte, e aí tu vai ter um lado do cachecol, que foi a parte que a gente montou os pontos, numa largura, né, essa aqui, e essa outra aqui, se você fizer muito apertado, vai ficar menor. Então,
cuida para ter uma tensão relaxada do ponto, soltinha. Ó, e agora eu vou continuar sempre fazendo isso. Tem um ponto, preciso tricotar outro para ter dois e jogar o primeiro por cima do segundo. E a gente vai fazer isso até sobrar só uma argolinha na nossa agulha. Cheguei no finalzinho, ó, vou tricotar meu último ponto, jogar aquele anterior por cima dele, e agora a gente só tem um ponto aqui na nossa agulha. Nessa hora eu vou tirar minhas agulhas, cuidando pra não desmanchar aqui, porque a gente ainda não finalizou totalmente. E antes de cortar o fio, tu pode dar uma olhada como é que ficou o teu arremate. Se ele tá num tamanho bom, se ele tá parecido com essa primeira parte aqui que a gente fez na montagem, ó, o meu tá bem próximo do tamanho, então tá tudo certo, posso cortar meu fio. Então aqui eu vou cortar deixando mais ou menos um palmo de fio e vou pegar essa última argolinha do último ponto, vou passar o fio por dentro dele. E aí eu aperto e dou uma espécie de nozinho. Depois que eu fiz isso, tá tudo garantido que não vai desmanchar mais o tricô. E aqui já poderia estar pronta a nossa peça e era só esconder essa pontinha de fio dentro da trama. Mas se você quiser um cachecol com franjas, que é o que eu quero aqui, então vamos fazer as franjas da nossa peça. Eu tenho duas opções. Uma delas é a gente usar o próprio fio que sobrou aqui, que é o que eu vou fazer. Quando você for usar o mesmo fio do cachecol para fazer a franja, só toma cuidado para ver se ele não é um fio que vai soltar pelinho, desfiar, porque a gente vai ficar com esses pedacinhos finais aqui todos soltos, né? E pode ter algum tipo de fio que não funcione tão bem para ser franja. Ou até mesmo porque não sobrou fio, né? O meu caso, sobrou aqui um tanto que eu acho que vai ser suficiente para fazer minha franja. Mas digamos que você tenha tecido e não sobrou nada do seu fio e você não quer comprar o mesmo fio, porque, né, por exemplo, esse aqui é um fio nobre, é um fio caro e nem sempre a gente vai querer usar ele pra franja. Aí você vai atrás de uma lã parecida, semelhante. Eu tava cogitando usar esse aqui, caso não sobrasse desse, que é o Balloon. Ele é um fio que tem uma cor bem parecida, né? E poderia funcionar tranquilamente pra ser minha franja. Porém, eu vou aproveitar esse restinho aqui, porque apesar de ter sobrado bastante, eu acredito que não vai ser suficiente pra nenhum outro projeto. E aí eu já aproveito ele aqui. Defina mais ou menos o tamanho que você quer sua franja. Se você quer uma super franja, se você quer uma franjinha, se você quer uma franjona. E aí você vai pegar alguma coisa que sirva de molde para você enrolar o fio e cortar todos do mesmo tamanho numa vez só. Olha só, como eu quero que minha franja fique mais ou menos desse tamanho, eu fui procurar um molde que tivesse um tamanho semelhante para eu usar para cortar meus fios e eu peguei esse estojo de agulhas, que poderia ser uma carteira, poderia, por exemplo, ser um caderninho. Enfim, você pode usar qualquer coisa que você achar interessante para enrolar os fios aqui. Ah, e como esse nosso fio aqui ele estica, cuidado quando você for usar o molde, não colocar o fio esticado, porque senão você vai cortar e vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai encolher, né? Ele vai ficar menor do que o planejado. Então eu vou fazer primeiro só um teste pra ver se isso aqui vai dar certo pra mim. Eu pego aqui a minha base, que eu escolhi pra cortar o tamanho do fio, e vou dar 2 voltas com o fio duplo. Ó, tá vendo que tá bem soltinho o fio? Ele não tá esticado? Aí eu vou cortar todos os fios de um lado só, não vou cortar desse aqui também, porque senão eu faria a franja da metade do tamanho. A gente corta em só um dos lados e vai usar o fio dobrado ao meio dessa forma. Ah, e uma agulha de crochê nessa hora nos ajuda bastante. Então eu vou pendurar aqui nesse cantinho, no mesmo canto onde eu fiz o arremate, esse pedacinho de franja, pra ver se vai ficar bom. E como que a gente faz? Passa a tua agulha de crochê em algum pontinho onde tu quer que fique presa a tua franja, segura os fios dessa forma assim, ó, dobrado ao meio, e se tu quiser deixar o dedo indicador aqui no centro, isso vai ajudar a tu saber aonde colocar a tua agulha, porque tu sabe que ali é o centro. Aí puxa esse fio pra dentro da trama onde tu tava com a agulha, e aqui eu vou puxar essas pontas aqui pra dentro dessa argolinha. Dá pra fazer com a mão também, ó. Por exemplo, abro aqui e puxo esses fios pra dentro. E para aproveitar para arrematar essa ponta, eu vou puxar ela também aqui. Então, puxo aqui, ó, tudo por dentro dessa argolinha. Ajusto e temos a nossa primeira franja. Esse fiozinho mais longo eu vou cortar. E
aqui a gente consegue ter uma noção do nosso resultado e a gente vai fazer uma sequência disso aqui. Gostei do tamanho, tudo certo. Agora eu vou cortar vários e vários e vários fios ao mesmo tempo pra gente agilizar o trabalho. Então pego de novo aqui, ó, o fio duplo saindo dos meus novelos e vou dar várias voltas, cuidando pra não esticar. Uma dica pra não esticar é deixar o fio bem solto, saindo do novelo. Se tiver alguém aí pra te ajudar, pede pra essa pessoa, pro teu filho, pro teu marido, ir puxando o fio aqui do novelo, porque daí quando tu vai enrolar ele aqui, ele já tá bem soltinho, ó, tá vendo? Se eu deixo pra puxando daqui, ele vai tensionar o fio. Ó, depois de enrolar bastante, eu vou cortar o meu fio. Então corto aqui a pontinha final e corto uma das laterais. E aí, com todos esses fios cortados, eu vou montando minha franja. Eu vou usar de 4 em 4 fios. Isso vai depender do volume que você quer na sua franja. Se você quer uma franja mais volumosa, você pode usar tanto fio quanto eu tô usando, ou até mais, 6, 8. Se você quiser ela menos volumosa, você usa menos. E se tu tá em dúvida se o teu fio vai dar pra todo o cachecol, começa com ela mais espaçada, vai colocando as franjas. Ó, por exemplo, aqui se forma uma correntinha, tá vendo? Eu vou colocar um elo sim, um elo não, um elo sim, um elo não. E depois, no final, se sobrar fio, eu vou colocar nos espaços entre eles também. Isso é um jeito inteligente da gente fazer uma montagem sem muito planejamento, porém, que se acabar o fio, tá tudo certo, a gente não vai ter que redistribuir eles. E se tiver mais fio, também tá tudo certo, que daí a gente coloca nos espaços entre eles. Então, ó, tô montando eles do jeito que eu já expliquei pra vocês como é que eu faço. Pego 4 fios, deixo dobradinho ao meio, coloco a minha agulha onde eu quero prender, ó, passando aqui nessa correntinha do arremate, e aí monto a minha franja. E agora eu vou fazer isso várias e várias vezes. Prontinho, um dos lados tá ok, agora eu vou fazer o outro do mesmo jeito, e se sobrar fio no final, eu vou vir colocando nesses espaços entre as franjas. E agora sim, terminei de aplicar toda a minha franja, e eu vim aqui e coloquei mais franja nos espacinhos que tinham sobrado, porque teve fio suficiente. Então ficou uma franja bem franjuda. Ó, e sobrou um pouquinho só de fio, como eu tinha imaginado que ia sobrar. E agora eu vou aparar o que for necessário para minha franja ficar mais uniforme. Aí você pode usar um pente, uma escova para deixar elas mais alinhadas. Eu tô usando aqui essa escova bordada à mão pela minha avó, maravilhosa. Tenho ela com todo carinho. É uma escova que eu costumo usar para tirar pelos das roupas, sabe? Tirar pelinho. Mas aqui ela tá funcionando super bem pra isso. Tu pode usar também um pente de cabelo, uma escova, enfim. Ou até com a mão mesmo e ir ajeitando as franjas. Aí, toma cuidado na hora de cortar pra sem querer não fazer um negócio enviesado, sabe? Então deixa tudo alinhado. Se for o caso, usa um molde em cima, sabe? Alguma coisa que vai te guiar pra ver certinho o que é que tu precisa cortar. Eu só vou aparar esses que estão muito mais compridos. E eu tô usando um tesourão de tecido aqui pra ser mais fácil. Então, ó, só vou fazer isso aqui. Aí, se você quiser cortar, deixar mais curta, também é essa hora. E agora faz a mesma coisa do outro lado. E tá pronto o nosso cachecol com franjas. Vou colocar ele agora pra vocês verem como que ficou, como que ele vai ficar usando com os nossos lookinhos. O cachecol ficou tão grande que tá até difícil de mostrar ele pra vocês aqui no meu espaço. Mas depois eu vou tirar uma foto e postar lá no Instagram se tu quiser ver ele nesse tamanhão todo, vários jeitos de usar. Ele tá gigante, então a ideia é usar com pelo menos uma volta assim. Ó, mas
se quiser, pode dar mais uma volta ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. É uma peça que eu fiz com muito carinho, porque era uma peça que eu queria no meu guarda-roupa. Eu queria esse cachecolzão. É um cachecol que eu chamo de cachecol cobertor, porque ele é muito gigante. E ele é muito quentinho. Tu pode usar ele tanto no inverno, com todas as roupas que tu precisar, dependendo do frio que faz na tua região, ou tu pode fazer ele com um fio mais levinho e usar como se fosse uma echarpe mesmo, até com uma manga curta, uma regata, só pra ficar aquela sobreposição. Ou seja, uma peça muito, muito versátil. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar e me marcar lá no Instagram, porque eu adoro ver os resultados de vocês. E se tu assistiu até aqui é porque tu gostou desse conteúdo. Então, nada mais justo do que tu se inscrever aqui no canal, porque a minha intenção é sempre trazer mais conteúdos como esse, e aí tu fica sabendo. E pra te não perder nada do que eu posto aqui, é só ativar o sininho, porque daí tu recebe notificação sempre que entrar um vídeo novo, onde eu ensino um passo a passo com todo carinho pra ti.